Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História. Meu nome é Fábio Ribeiro e se você está aqui, provavelmente você quer saber um pouco mais sobre o vestibular da UERJ. Então, se você quer entrar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, você tem que saber a primeira coisa: o vestibular da UERJ voltou ao seu modelo tão tradicional pré-pandemia. Até 2020, nós tínhamos aquele modelo clássico de vestibular da UERJ, exame de qualificação mais exame discursivo. A UERJ parou, começou a aplicar desde 2020 uma prova única e esse ano, no seu vestibular, que a gente chama de vestibular 2024, vai colocar em prática novamente o seu vestibular tão tradicional, tão conhecido e que leva muita gente a sonhar com bons sonhos ou também até mesmo com pesadelos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta desse vestibular da UERJ. Eu, como eu falei, gosto bastante. Então vem comigo, eu vou tentar fazer um vídeo bem explicativo e você vai saber tudo sobre como esse vestibular da UERJ funciona. Já tem até livro definido, galera. Vamos nessa. Vamos passar aqui. Dá uma olhadinha. Vestibular Estadual 2024. Isso foi retirado do manual do candidato, do pré-edital. O edital ainda não saiu oficialmente, mas vai sair nos próximos dias. Tá? O Departamento de Seleção Acadêmica, o DSEA, já informou: o vestibular vai voltar a ser o que era. 2 exames de qualificação. Primeiro exame, 4 de junho. Segundo exame, 3 de setembro. A UERJ sempre faz isso. Um primeiro exame de qualificação no primeiro semestre. Um outro exame de qualificação ali na metade do segundo semestre, com o exame discursivo lá em dezembro. E a gente vai entender o que é o exame de qualificação, o que é o exame discursivo. Vamos dar uma olhadinha. Exame de qualificação. No exame de qualificação, você, candidato, vai fazer 60 questões objetivas. 60 questões de A a D. Então, tem 4 alternativas em cada uma dessas questões objetivas do exame de qualificação. E se você der uma olhadinha aqui atrás, você tem primeiro e segundo exame. Professor, qual é a diferença? Olha, a diferença é que se você for mal no primeiro exame, você ainda tem a chance de fazer o segundo. Tá? Então, a UERJ ela te dá 2 oportunidades. Inclusive, isso é muito importante porque na preparação para o vestibular, você vai perceber que a prova da UERJ é a prova dos vestibulares mais famosos, ela é a prova mais, digamos, precoce. Ela é a prova que é realizada pelos candidatos mais cedo. Ela já é feita no primeiro semestre. E muita gente ainda não está preparada com toda a matéria batida, com tudo estudado e revisado para esse primeiro exame de qualificação, sendo o segundo exame ainda muito mais importante do que o primeiro, porque geralmente você está mais preparado para ele. Mas é importante você já fazer o primeiro exame para ter as 2 chances. Então, nesse exame de qualificação, você vai fazer 60 questões objetivas, que vão estar divididas naquelas 4 áreas que a UERJ gosta tanto, né? Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Linguagens você vai ter ali português, literatura, língua estrangeira. Na língua estrangeira, você, no momento de inscrição, vai escolher inglês, francês ou espanhol. E ali você vai ter também a parte de matemática, que é bem profunda, a UERJ gosta bastante desse modelo de questão. A parte de ciências da natureza, que vai entrar física, química, biologia, e as famosas, maravilhosas ciências humanas. Você vai ter história e geografia bem marcadas ali com um quesito, com um ar de atualidade nas suas questões. A UERJ adora isso, a UERJ é muito forte nesse aspecto. As questões que caem em história, falando um pouquinho da minha área, são questões a partir do momento do período contemporâneo. Então, século XVIII para frente é o foco da UERJ. A UERJ não trabalha no exame de qualificação com o período histórico anterior a esse. Então, aí, professor, temos filosofia e sociologia? Olha, temos integradas, né, ali em história e geografia. Muitas vezes você não percebe, mas você está fazendo uma questão de filosofia, de sociologia. Até mesmo uma questão de artes pode aparecer ali naquele contexto de ciências humanas. Isso é bem legal. Então, as disciplinas na prova de qualificação, no exame de qualificação, elas estão unidas por um fio condutor. Então, o que é um fio condutor? Como se fosse um tema geral que é dado para aquela prova e as questões elas vão seguir aquele tema geral. Inclusive, tem um livro que é referência ali para esse exame de qualificação. Alternativas de A, D, como eu falei, e pontuação por conceito. Você pode conseguir no exame de qualificação 20 pontos. Pô, professor, se eu consigo 20 pontos no exame de qualificação, quantos pontos eu vou conseguir no exame discursivo? No exame discursivo, você vai lutar por 80 pontos. Então, 20 mais 80, conta rápida aí. Matemática é o nosso forte aqui do canal. 100 pontos você vai brigar na UERJ, sendo 20 nessa primeira fase, 80 na segunda fase. Olha como é que é essa primeira fase, esse exame de qualificação. Se você acertar mais de 70% da prova,
São 60 questões. Você acertando mais de 70% da prova, você ganha 20 pontos. Você nem precisa fazer o outro exame de qualificação, você já está com conceito A. Então, o aluno que vai fazer a prova da UERJ, ele tem que buscar o conceito A. Ele tem que buscar acertar mais de 70% da prova. Professor, eu só passo no vestibular se eu acertar mais de 70%. Não, não precisa acertar 70%. Mas se você estiver disputando um curso muito concorrido, você vai precisar acertar mais de 70% da prova, tem que buscar o conceito A. Se você acertar mais de 60 e igual ou menor de 70, vai fazer 15 pontos, conceito B. E assim vai, né? Conceito C vai ser 10 pontos. O seu bônus, conceito D, você ganha 5 pontos. Agora, se você acertar 40% ou menos da prova apenas, você não pontua, você tem que fazer um novo exame de qualificação. Você não vai para a segunda fase. Então, você faz essa prova de qualificação disputando ali 20 pontos. Então, A, 20 pontos, conceito B, 15 pontos, conceito C, 10 pontos, conceito D, 5 pontos. E aí, como eu falei, dependendo do curso, você tem que ir com o máximo de conceito possível, que é o conceito A. Por exemplo, direito na UERJ é muito concorrido, medicina na UERJ muito concorrido. Claro, o conceito A vai ser primordial para a sua aprovação, porque aí na segunda fase você ganha ali, já parte bem. Aí, beleza. Eu fiz o exame de qualificação, tirei conceito A, ou então tirei conceito B, dependendo do curso. Até mesmo C e D você consegue, indo bem na segunda fase, passar naquele seu objetivo, no curso que você quer. E aí, como funciona esse exame discursivo? O exame discursivo é chamado de segunda fase. Então, nesse exame discursivo, a gente chama de prova específica da UERJ. E se é prova específica, quer dizer que ela é uma prova que tem a ver com, digamos, o que você vai estudar no curso que você quer entrar. Vamos supor, faz sentido eu ter como prova específica, se eu quero o curso de História na faculdade, faz sentido eu ter na prova específica, no exame discursivo, matemática? Não, não faz sentido, porque não é da área correlata. Então, o que vai acontecer? Existe uma lista que a UERJ divulga antecipadamente, ela divulga todos os anos, e você vai poder ver. Você tem lá o curso que você deseja e quais são as específicas, as matérias específicas desse curso que você deseja. Agora, independente do curso que você estiver disputando, redação é uma específica que você vai fazer na segunda fase. A redação vale 20 pontos. Então, a redação da UERJ, que é bem específica, é bem diferente do modelo do Enem, que você tem que aprofundar e você pode encontrar alguma dificuldade se não prestar atenção, ela vale 20 pontos. Você faz mais duas disciplinas específicas, uma de peso 1 e uma de peso 2. Então, a disciplina específica de peso 1 vai valer 20 pontos, a de peso 2 vale 40 pontos, beleza? Então, cada prova da disciplina específica possui 10 questões. Isso vai ficar mais claro de você entender agora quando eu passar o slide e a gente olhar as específicas aqui no quadro. Isso é só um exemplo, eu cortei só a primeira parte dessa orientação da UERJ, dessa explicação da UERJ. Dá uma olhadinha. Do lado esquerdo você tem o curso e a instituição. Ou seja, eu tenho administração, ciências contábeis, ciências econômicas, arquitetura e urbanismo, design e relações internacionais. Do lado direito, e aí eu parei, né? Não continuei. Do lado direito eu tenho as específicas, ou seja, quais provas discursivas você vai fazer. Peso 2, peso 1 e peso 1. Redação é sempre peso 1. Então você vai fazer ali uma prova de redação valendo 20 pontos. Agora, dependendo do curso que você escolher, a sua prova discursiva, gente, prova discursiva, você vai escrever, obviamente. É uma prova em que você escreve dentro do espaço reservado a ser escrito. Você vai fazer o cálculo colocando ali, você vai fazer o texto colocando ali. Então, por exemplo, se eu quero fazer administração na UERJ, a minha disciplina específica de peso 2 vai ser matemática e a minha específica de peso 1 vai ser história. Se eu quero fazer contabilidade, se eu quero fazer economia, mesma coisa, matemática e história. Tranquilo? Redação sempre vai fazer. Não esqueça, tem até um livro como referência. Arquitetura e urbanismo, história como peso 2, matemática como peso 1. E eu gosto tanto da UERJ, vou falar aqui baixinho, né? Eu amo a UERJ, sabe por quê? Porque a UERJ, ela dá maior moral para a história. História cai para um monte de curso como específico e você vai estudar aqui no Alicerce. Então, design, você tem história como peso 2. Isso é só, tá? História tá todas aqui como específica, mas é apenas coincidência, tá? Eu peguei ali por ordem alfabética os cursos. Relações internacionais, história como peso 2,
língua estrangeira que você escolher no momento da sua matrícula, né? Da sua inscrição, como também peso 1. Beleza? Alguma dificuldade nisso? Coloca aqui nos comentários, me procura no Instagram, @alicerce da história, que a gente vai tirar essas dúvidas, tá? Os livros do vestibular da UERJ. A UERJ abriu uma consulta pública e muita gente votou, muita gente escolheu esses livros como referência para a sua prova da UERJ. Primeiro exame de qualificação, o livro que vai ser o fio condutor desse primeiro exame vai ser O Meu Amigo Pintor, de Lígia Bojunga, tá? Segundo exame de qualificação, Anos de Chumbo, do Chico Buarque, grande Chico Buarque. A Lígia também é referência nesse aspecto. A gente vai voltar falando sobre os livros aqui, se você gostar desse vídeo, a gente volta. Exame discursivo. Se você for fazer a prova específica de língua portuguesa e de literatura, você vai ter que ler Coração, Cabeça e Estômago, que é um livro do Camilo Castelo Branco, tá? Professor, não vou fazer como prova específica de língua portuguesa e literatura, então não preciso ler, não precisa ler esse livro, tá? É só para quem vai fazer como específica português e literatura. Professor, como eu sei qual é a minha prova específica? Dá uma olhada aqui, cara. Dá uma olhada aqui, eu vou deixar aqui nos nossos, na nossa descrição um link para você acessar diretamente isso aqui que a UERJ define, tá? É o manual do candidato. Exame discursivo, prova de redação. O Menino do Pijama Listrado, John Boyne. Gente, esse livro ficou famoso, virou filme, e com certeza você deve ter visto aí essa história. Então, essa é a referência que a UERJ vai usar nesse ano de 2023, vestibular 2024. As provas vão ser aplicadas, então, junho, o primeiro exame de qualificação, setembro, o segundo exame de qualificação, o exame discursivo lá em dezembro. Não tem segredo, a gente vai fazer uma preparação especial, já tem muito vídeo aqui no meu canal, vou deixar no cardzinho falando sobre a UERJ. Espero que você possa acompanhar. Eu estou voltando aí aos poucos com os meus vídeos aqui no canal. Espero que você goste. Então, se você vai fazer a UERJ, veio ao lugar certo. A gente tem aqui toda uma preparação especial gratuita para você fazer esse vestibular da UERJ. Beleza, galera? Deixa seu like aí, ajuda demais na nossa divulgação do conteúdo. Valeu? Tchau!